Boa tarde, meus irmãos de fé, boa tarde, seguidores da Casa do Pai Benedito. Sejam bem-vindos aí ao nosso bate-papo. Um bate-papo que eu acredito que ninguém dentro da nossa religião jamais imaginou falar, né? Que é uma boa parte da nossa religião parada no sentido de ter ali o contato com o público, com a gira, com os médios, parada nesse sentido devido a uma pandemia. Então, um momento completamente diferente, um momento completamente impensado por nós aqui no plano material. E quando coisas diferentes acontecem, devemos ter muita cautela nos pensamentos, devemos ter muita responsabilidade, devemos sempre pensar no coletivo e nunca no individual, devemos sempre pensar como pai e mãe espiritual, como filho de fé, enfim. Eu resolvi fazer essa live porque muitos irmãos de fé, muitos seguidores, muitos dirigentes espirituais de várias partes aí do Brasil, alunos das turmas de sacerdócio, me mandaram mensagem pedindo a minha opinião sobre o tema, se devemos parar com as atividades de atendimento aos nossos irmãos, se devemos fechar completamente nossas casas espirituais. E eles queriam, vamos dizer, a minha opinião sobre o caso, né, que nos apresenta hoje. Por quê, meus irmãos? Infelizmente nós estamos vivendo uma fase de opiniões e relatos e decisões quase que não é nem diários, é por período, né? Então ninguém sabe realmente o que vai acontecer daqui uma semana. Há toda uma ciência por trás que faz uma previsão. E nós da Umbanda devemos atentar para alguns fatos. Então a minha live não é para falar de medicina, minha live não é para falar de nenhum tema que não compete a mim, porque não sou médico, não sou da área de saúde, não sou político, ou seja, eu não posso dar nenhuma opinião e peço que vocês também não perguntem a mim nenhum tipo de opinião política, se o governo fez certo, se fez errado, se os médicos estão certos ou estão errados, porque assim será perca de tempo fazer um questionamento aonde eu não sou competente para falar. Aonde que eu sou competente para falar? Enquanto dirigente de um terreiro a qual existe há 15 anos, e eu vou dar a minha opinião. A opinião de Pai Cláudio Ricumini, a opinião que a espiritualidade desta casa me passou. E a nossa religião, ela tem uma liberdade. A nossa religião, cada casa espiritual tem o seu polo, a sua célula, aonde 50% o dirigente material determina o que deve ser feito, 50% a espiritualidade. Na realidade, mais eles, né, do que nós. Eu olhei aqui para cima porque pensei que ia cair aqui a luminária na minha cabeça. Bom, enfim, meus irmãos, eu vou relatar o que aconteceu na última quinta-feira, né? E aí, a partir disso, eu quero mostrar para vocês a experiência que eu vivenciei. Última quinta-feira nós teríamos gira do Exu do Lodo, uma gira muito esperada, porque era uma gira que foi pedido por eles, pedido pela espiritualidade, seria vamos falar assim, uma sequência de trabalhos. O logo da casa aqui tá certo, porque muitas vezes em live ele fica ao contrário, quando eu gravo em off. Tá certo o logo aqui? Deixa alguém falar aí, tá certo, tá errado? Deixa aí, por favor, se tá certo, se tá errado aqui o logo da nossa casa. Como eu estava falando, semana passada nós tínhamos gira do Exu do Lodo,
depois, essa semana seria a gira dos Caboclos de Ogum, e na semana que vem a gira com o Exu do Ouro, ou seja, uma sequência de trabalhos energéticos, onde a gira da semana passada seria uma gira absorvedora, uma gira onde o Exu do Lodo, no comando do Exu do Lodo, lógico, a gira, nem todos os médios iam estar trabalhando com ele iria abrir ali uma força recolhedora de cargas pesadas para que nesta gira dessas semanas fosse trabalhado com os Caboclos de Ogum uma vibração aí neutralizadora de alguma ação mágica negativa, e na semana que vem com as pessoas, vamos falar assim, mais equilibradas espiritualmente, mais equilibradas energeticamente, o Exu do Ouro pudesse atuar de uma forma mais propícia para essas pessoas, de uma forma mais intensa. E aí tudo armado para a nossa gira, e aí quinta-feira começou essa grande movimentação aqui no nosso país, de informações, os casos aumentando, né? E aí logo pela manhã, muitas pessoas começando a perguntar se teríamos gira, e principalmente o nosso corpo mediúnico, principalmente os nossos médiuns mandando mensagem se nós teríamos ou não gira. E assim, aqui na nossa casa nós temos cerca de 70 médiuns, né? Médiuns em diversas fases da sua mediunidade, experientes, médiuns que estão começando agora, sim, já estão um tempo no desenvolvimento, né? Começando agora dentro da corrente, enfim, temos vários tipos de médiuns na nossa corrente. E muitos deles manifestando a preocupação com seus familiares, vários deles manifestando a preocupação de vir e ter um contato com muitas pessoas e depois retornarem à sua residência, e lá eles têm um contato com a mãe, com o avô. Temos alguns, cerca aí de uns 8 médiuns mais ou menos, né? Que tem uma idade aí acima de 65 anos, enfim, várias pessoas, vários médiuns fazendo esse questionamento. E eu percebi ao longo do dia um aumento de uma ansiedade energética, o aumento de vamos falar assim, da energia aqui no próprio terreiro, de angústia, de nervosismo, o que é completamente não anormal, não comum numa gira. A gira, não importa qual seja, sempre ela é uma energia extremamente gostosa para nós que estamos aqui, porque eu moro aqui na casa do Pai Benedito, após o Congá, é a minha casa material. E a Rose, a gente percebeu a movimentação nas redes sociais muito intensa, e aqui também uma movimentação energética intensa. E o pessoal começou a chegar, 3h30 da tarde, começou a chegar, tal, isso, fim. Ou seja, quando foi 4h30 da tarde, eu fui lá fora, olhei para a consulência, tinha cerca de 70, 80 pessoas na fila já. E nós tínhamos já pelo menos 30% mais ou menos do corpo mediúnico manifestando a intenção de não vir na gira para se preservar e para preservar seus familiares. E aí eu parei um pouquinho, me isolei, larguei o celular, parei na frente da tronqueira, era um trabalho de esquerda, e fui consultar, logicamente, os nossos guardiões, fui consultar no caso aqui, o senhor Tranca-Ruas. E aí, um grande ensinamento eu vejo da espiritualidade. E ele falou assim, que não deveria haver um trabalho espiritual, que eu deveria ir lá fora e mandar todos embora. Por quê? Uma energia de instabilidade, uma energia de não saber o que vai acontecer no amanhã, uma energia de medo,
uma energia de precaução estava já instalada em todos nós. Uma energia de não querer tocar em ninguém, uma energia de não querer falar perto. E aí ele falou assim: como que nós não vamos tocar? Como que nós não vamos cumprimentar? Como que nós não vamos abraçar? Como que nós não vamos falar ali perto? Como que nós... Deu uma caidinha aqui, gente. Deu uma caidinha porque não sei o que aconteceu. Mesmo desligando o telefone, alguém ligou aqui e entrou. E aí seu Tranca falou assim: como que... Meu Deus, de novo? Tem uma pessoa tentando ligar. Código 91, deve ser de Belém. Dá um tempinho aí, irmão, daqui a pouco eu ligo para você. Uma vibração extremamente desfavorável para a gira. Meus irmãos de fé, uma gira espiritual, eu falo muito isso no desenvolvimento, eu falo muito isso no sacerdócio. Não tem como haver uma atividade mediúnica se a sua mente está extremamente preocupada, se a sua mente está extremamente abalada por uma situação. Não importa se o médium é muito experiente, se ele é pouco experiente, piorou. Ou seja, todos nós estamos hiper receiosos, hiper preocupados, hiper condicionados a um cenário que a gente nem sabe o que pode acontecer, que pode ser um cenário terrível, muito terrível, ou médio terrível. E aí seu Tranca falou: não tem como ter gira. Como que vocês vão ter gira? Como que vocês vão fazer um trabalho de limpeza? Como que vocês vão fazer um trabalho extremamente intenso, um trabalho na força do Exu do Lodo, um trabalho onde vai recolher espíritos sofredores, espíritos talvez suicidas, espíritos extremamente desequilibrados? E o telefone tocando na casa do Pai Benedito. Como que vocês vão fazer esse tipo de trabalho com as pessoas, com a mente completamente voltadas para o plano material? Nenhum dos médios, inclusive eu, estava com cabeça de fazer uma gira, porque eu estava extremamente nervoso, eu estava estressado, eu estava preocupado, eu estava pensando em várias possibilidades. Espera aí, gente, vou desligar esse telefone aqui. Estava extremamente preocupado com o que poderia acontecer, enfim. Por isso eu, Cláudio Ricomini, decidi naquele dia, sobre a orientação da espiritualidade, de parar o trabalho espiritual de atendimento na casa do Pai Benedito. E vamos permanecer parados no trabalho de atendimento às pessoas até quando essa situação normalizar mentalmente para todos nós. Eu penso assim: quando alguém me chama de pai espiritual, eu vejo ela também como um filho material. Eu nunca iria arriscar o meu filho material, o João. E por que eu vou arriscar chamando as pessoas aqui? Então, gente, nem quero entrar no consenso humano, nem quero entrar no consenso de médico, nada disso, político, nada. Isso daí não é meu campo, não é minha responsabilidade. A minha responsabilidade é uma responsabilidade de abrir um trabalho espiritual e fechar um trabalho espiritual com êxito. Essa é a minha responsabilidade. E no momento, como foi quinta-feira passada, e tenho certeza que seria quinta-feira agora, que já deixo aqui de antemão para os consulentes, para os médios da casa, não teremos gira. Nós não teremos giras enquanto essa situação não normalizar. Por quê?
porque eu não vejo condições nenhuma dos médiuns da casa, minha, de ninguém ter condições de ter uma atividade mediúnica. Fora todas as questões humanas, né? O nosso terreiro, ele é, para quem não conhece a Casa do Pai Benedito, é um terreiro que comporta tranquilamente a nossa corrente de 80 médiuns e comporta 200 pessoas tranquilamente. Claro que algumas vão ficar para fora, mas podemos dar senha de 200 pessoas. Ou seja, nós teremos um fluxo de 280 pessoas. Teoricamente, nós estamos fora da recomendação do governo. Teoricamente, nós estamos fora da recomendação, tá, gente? Do governo do estado de São Paulo, da prefeitura, que recomendou a não atividade para locais que tenham mais de 500 pessoas. Então, teoricamente, nós poderíamos estar abertos. Só que nós não somos um bar, nós não somos uma empresa, nós somos um terreiro de Umbanda, onde lidamos com energias, onde lidamos com vibrações, onde temos que estar bem, temos que estar na nossa plenitude física, mental e espiritual para que possamos ter uma atividade. Somos Umbanda. Umbanda não faz sozinho. Como dizia Paizão, ninguém faz nada sozinho nessa religião. Eu não faço uma gira. A Rose, o João falou assim, pai, vamos... brincando, né? Pai, vamos fazer uma gira, eu e você e a mamãe. Podemos fazer uma gira, eu e ele e a Rose aqui, né? Podemos fazer, mas não é assim que funciona. A gira é o pai, a mãe e o corpo mediúnico. Só que para todo mundo estar junto, todo mundo tem que estar feliz, todo mundo tem que estar tranquilo, todo mundo tem que estar com a mente boa, todo mundo tem que estar na normalidade. Então, meus irmãos, por isso que eu, Cláudio Recomini, paralisei e vou paralisar as atividades de atendimento na nossa casa até que a condição do nosso país se estabeleça. Aonde, a hora que estabelecer essa condição no nosso país, automaticamente os médios vão ter uma condição normal e aí nós podemos voltar à nossa vida normal. Porque você aceitando, não aceitando, querendo, não querendo, nós não estamos numa normalidade. Eu saí aqui na rua hoje, aqui do lado de casa é o prédio do Facebook, já falei várias vezes isso. A rua está parecendo um sábado aqui, porque as pessoas estão recolhidas, as pessoas estão trabalhando em casa. Quem pode trabalhar? Volto a falar, nem vou entrar na questão material. É lógico que é terrível para o país, tudo está parado, é terrível para a economia, é terrível para tudo. Mas é um momento diferente. Então, eu me senti na obrigação perante os meus alunos de sacerdócio, perante os meus filhos de fé, perante os meus alunos de desenvolvimento, perante a todo um giro de irmãos que tem em torno da Casa do Pai Benedito, de falar, de omitir a minha opinião enquanto religioso, enquanto dirigente, aonde nós não fazemos nada sozinho, aonde nós dependemos de uma corrente mediúnica, aonde somos um grupo. Eu sempre falo, Umbanda é uma religião participativa. Umbanda é uma religião aonde o filho de fé é muito importante para o contexto da casa. Quando você faz parte de uma religião não ativa, ou seja, não estou falando nada contra, mas, por exemplo, você é católico. Se você for ou não na missa, é indiferente. A missa depende do padre e do corpo que o assiste, das pessoas que o assistem. Não depende do fiel.
A Umbanda não, o Candomblé não, o Kardecismo não, porque nós temos o quê? Um grupo. Eu não tenho como abrir a gira aqui, eu não tenho como fazer nada sozinho, porque nós somos um grupo de 80, eu preciso do grupo junto comigo. Só que, lembrando, meus irmãos, e aí eu deixo um recado aqui para os meus irmãos de fé, dirigentes, você que é sacerdote, você que é filho de fé, e se você sentir bom senso no que eu estou falando, após terminar esse vídeo, vai subir um link. Você vai subir, depois que ele subir certinho no Facebook, ele vai ter um link. Pega esse link, coloca no grupo de WhatsApp do seu terreiro, para o seu dirigente, às vezes, ele está sozinho, né? O seu dirigente, assim como eu, queira ou não, nós estamos sozinhos, porque nós não temos, a Umbanda não tem um núcleo central. A Igreja Católica, ela pode baixar uma normativa dentro da igreja, ó, parou todo mundo, acabou, todo mundo para lá deles. Nós não, nós somos células individuais. Mesmo as federações elas podem emitir a sua opinião, mas elas não podem fechar os terreiros de Umbanda. O terreiro cabe à responsabilidade do dirigente e da espiritualidade. Mas muitas vezes os dirigentes não estão sabendo como pensar, o que fazer. E aí eu deixo essa reflexão para os meus irmãos dirigentes pensarem. Há condições energéticas de haver uma gira de atendimento? Eu acho que não tem. Porque nenhum de nós, e eu me coloco nessa situação, não estamos bem. Não é um banho de defesa que vai nos equilibrar, porque a nossa mente, ela é programada para ter certezas do que vai acontecer. E neste momento, nenhum brasileiro, eu acho que ninguém no mundo inteiro, tem certeza do que vai acontecer para frente. Então há um temor generalizado entre nós. Temor da saúde, temor da economia, né? Há pouco, antes de entrar aqui, eu olhei uma postagem de um irmão que tem um salão de belezas. E ele falou assim, é muito lindo o governo falar, fique em casa, isso, aquilo outro. Você que trabalha em uma profissão que é home office, é tranquilo, você vai trabalhar, você vai receber. E este irmão que tem o salão, né? Então, gente, é muito difícil. Imagina só, se esse irmão que tem o salão de belezas, e dentro do meu grupo tem muitos empreendedores. Então você que é empreendedor, você que tem um negócio, você que tem um comércio, você não sabe o que vai acontecer, você vai ter que pagar os impostos, você vai ter que pagar os seus funcionários, você vai ter que pagar tudo. E aí? Fora o medo de se contaminar, como é que você vai ir para uma gira de atendimento? Não dá, né? Não dá. Então, neste momento, eu não vejo condições energéticas da minha casa. Eu falo da minha casa. Eu falo da minha casa de ter atividade mediúnica. Só que respeito e deixo bem claro aqui a opinião de cada um de dirigente. Cláudio, as aulas. Aula, graças a Deus, a tecnologia nos deu ferramentas. Então hoje, por exemplo, às 20 horas, eu vou fazer a live, eu vou dar aula online para os alunos da turma 12. Amanhã, aula online para turma 11 de desenvolvimento mediúnico. Quarta-feira, aula de magia, Cláudio. Aí não depende de mim. A aula de magia para ser transmitida. Primeiro assim, iniciação não dá, né? Não tem como fazer iniciação online, aí não dá. Mas a aula teórica não depende de mim, porque sou filiado a um colégio, preciso da autorização do colégio. Então as aulas que são teóricas nós vamos manter, o aprendizado vai manter, mas a atividade mediúnica de fato,
fica inviável. Ah, Cláudio, o meu terreiro tem 5 pessoas, 10 pessoas, é diferente. Ok, concordo. Você deve sentir, meu irmão, você deve sentir como está a energia do seu grupo. A energia do seu grupo está tranquilo? Entenda assim, tem irmãos aqui de todo lugar do país. Cada cidade vive uma realidade. Cada cidade vive uma realidade. É lógico que quem está aí no Nordeste, numa cidade do interior, a situação é muito mais tranquila do que quem está aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo está o grande foco. E isso causa um maior temor nas pessoas que estão aqui em São Paulo de quem está aí no interior, por exemplo, do Nordeste. Então, essa é a minha opinião. As atividades da Casa do Pai Benedito de aula, quando for possível, serão todas transmitidas aí aos devidos grupos. Quando não for possível, que nem quarta-feira nós teríamos iniciação na magia dos 7 portais. Não tem como, né? Aí não tem como mesmo. Ah, e dá para vir as pessoas, vamos manter ela a 1 metro. Quem já viu uma iniciação de magia sabe que não dá. Porque nós temos uma respiração, nós temos que puxar, ou seja, nós vamos jogar no ar muita coisa, não dá. Imagina você vir para uma iniciação de magia, algo especial, algo incrível, algo fantástico, com medo do seu irmão de fé. Não dá. Então, eu acho assim, ninguém vai morrer se a gente ficar 15 dias, 20 dias, 1 mês sem gira. É triste, mas se for necessário para o nosso bem, para o bem dos nossos filhos de fé, para o bem das pessoas que nós amamos, porque o corpo mediúnico nós amamos. Quando uma pessoa chama você de pai, deve ser um sentimento de pai mesmo. E como pai, nós temos que tomar, às vezes, decisões. Então, eu e Rose decidimos isso. Tudo que for possível de ser feito através da internet, vamos fazer. O que não for possível, não vamos fazer. E atendimento? Não há condições energéticas. É isso, meus irmãos. Por um outro lado, muitas pessoas falaram assim: Cláudio, o que nós devemos fazer? Como nós devemos pedir às divindades, ao poder divino, para que eles nos auxiliem, para que isso passe o mais rápido possível e não contamine, vamos dizer assim, o menor número de pessoas. Nós somos religiosos, nós somos ativadores de poder, nós somos pessoas que temos uma conexão, vamos falar assim, não digo melhor, mas mais habitual com a espiritualidade. E aí eu vou fazer e vou recomendar aos meus filhos de fé que nos próximos dias todos nós façamos magias, oferendas, rezas, na força do nosso Pai Obaloaê, que é o Senhor da mudança, que é o Senhor da transformação, que façamos orações, magias, oferendas ao Senhor Obaloaê, ao Senhor Omulu, pedindo, lembrando que dentro da Umbanda Sagrada nós vemos o Omulu como uma divindade e o Obaloaê como outra, tá certo? Vemos eles como divindades, um, Omulu, que traz a cura, o outro que traz a transformação, a transmutação, pedindo a esses dois pais que deem aos cientistas inteligência para desenvolver algum mecanismo de barrar, que dê a toda a sociedade, a todo o planeta, um axé, uma força de mudança. Vai mudar, é a nossa obrigação pedir. É a nossa obrigação pedir. Será que isso vai fazer um diferencial? É a nossa obrigação sempre clamar, pedir ao nosso sagrado que faça com que isso passe o mais rápido possível, para que nós possamos voltar à nossa normalidade, para que nós possamos seguir o dia a dia de cada um. Então eu vou recomendar mais especificamente aos meus filhos de fé, aos meus alunos
E deixo esse convite a você, meu irmão, que é um bandista, que sabe rezar, que sabe pedir com uma vela, fazer uma cruz de vela, colocar copos com água para o Pai Obaloaiê, fazer uma pipoca para ele, colocar um crisântemo, colocar 4 velas e uma drusa de ametista, colocar um prato com terra e água e uma vela de 7 dias. Você não tem espaço, coloca um prato, coloca terra, molha essa terra, faz essa terra ficar bielemental, coloca uma vela. Não, Cláudio, não tenho vela, não dá para sair para comprar. Inclusive, não tem mais vela no mercado, pelo menos aqui em São Paulo, tá? Os fabricantes de vela não tem mais parafina, porque há uma dificuldade nacional aqui da produção da parafina pela Petrobras, e estava vindo carregamentos de parafina da China. Então, não preciso nem falar nada, né? O meu fornecedor de vela, que é um fornecedor antigo no mercado, falou: Cláudio, não tem mais vela, acabou vela. Então, assim, vamos usar vela com moderação, tá? Brincadeiras à parte, meus irmãos. Prato, terra, água, uma vela branca e preta, ou uma vela violeta, clamando ao Pai Obaloaiê que o Pai tenha piedade de nós, que o Pai emane para todas as nações uma energia de mudança, uma energia transformadora, uma energia curadora, uma energia de capacidade de raciocínio para os cientistas, para os médicos poderem auxiliar aqueles que já estão doentes e auxiliar numa cura, numa vacina, num remédio, né? É isso que nós devemos pedir. Pedir também ao Pai Oxalá, ao Pai Oxóssi, inteligência, clareza. Então, Oxóssi, inteligência, ao Pai Oxalá, clareza, para que os governantes em todos os níveis, desde o nível municipal, estadual, federal, mundial, né, possam tomar as melhores decisões possíveis para todos nós, para que nós possamos ter novamente uma condição de normalidade mental, energética, e possamos voltar para o nosso dia a dia de gira. Então, finalizo essa live deixando aqui já para todos que a atividade de atendimento na Casa do Pai Benedito, ela está suspensa por tempo indeterminado. Só voltaremos no momento que tivermos uma condição mental tranquila para todos os nossos médios, para que todos os nossos médios voltem a uma normalidade. Voltando numa normalidade, nós possamos fazer as nossas giras normais. E vamos pedir para que isso seja o mais rápido possível, o mais breve possível, para que todos nós, brasileiros ou não, possamos voltar aí às nossas atividades. Tá certo, meus irmãos? É isso que eu tinha para falar com vocês. Se você sentiu um pensamento coeso no que eu falei, compartilhe esse vídeo aí na sua rede social, deixa ele subir, cola o link, posta aí no grupo do WhatsApp do seu terreiro se você concorda. Se você não concorda, é o seu direito, logicamente, não concordar. Algumas pessoas me perguntaram assim: Cláudio, isso daí seria um castigo disso, daquilo? Bom, meus irmãos, eu, Cláudio, não posso falar nada porque não recebi nenhuma informação. Eu sou um sacerdote, quem me conhece, quem já estudou comigo, quem é médium da minha casa, eu sou um sacerdote extremamente pé no chão, sou muito, penso muito antes de abrir a minha boca, então jamais você vai vir falar, eu falar, não, essa doença é um castigo divino. Não, isso aí é muito vago falar um negócio desse, tá? Isso é muito vago, muito vago. Então, neste ponto,
não consigo emitir nenhum tipo de opinião porque não recebi nenhum tipo de informação e não vejo como uma situação única, e sim uma combinação de situações. Tá certo, meus irmãos? Muito, muito obrigado. O que vai acontecer nos próximos dias? Já que nós estamos aqui, eu, Rose e João, na casa do Pai Bendito, né? Vamos falar assim, estamos aí com um tempo um pouquinho mais largo, nós faremos mais lives, nós falaremos mais da religião, nós teremos oportunidade de interagir com vocês, porque muitos de vocês também vão estar em casa, muitos de vocês vão estar aí, né, impossibilitados da sua atividade normal. Então eu digo que não todo dia, porque às vezes a gente precisa dar uma saída ali ou outra, mas talvez nos próximos dias nós vamos aproveitar para conversar da nossa religião, vamos aproveitar para falar da nossa religião, vamos aproveitar esse tempo para interagir você comigo, vamos aproveitar esse tempo para estudar, para aprender, para ler um bom livro, né? Então deixo essa recomendação para você que está aí na sua casa, fazer magia. Você é mago da magia divina, vá fazer magia, peça, sim, claro que pode pedir pelo planeta, por todos que estão sofrendo. Nossa, a magia divina não coloca isso, ela não coloca, mas a magia divina também, a gente nunca tinha vivido essa situação. Então falar assim, a magia divina pode ou não pode pedir pelo planeta? No normal, você ia perguntar isso para mim, eu ia falar, não pode. Mas nós, magos da magia divina, que movimentamos energia, será que nós não podemos e devemos pedir pelo nosso planeta? Deixo essa reflexão a cada um dos irmãos magos e deixo esse convite para os nossos irmãos umbandistas. Usem esse tempo que você está recolhido para ler, para assistir, para fazer a sua oferenda, fazer um banho, trabalhar a sua energia, trabalhar o seu mental, assistir boas lives de outros irmãos, assistir vídeos bons, ler bons livros, enfim, aproveitar esse tempo. Tá bom? Muito, muito, muito obrigado. Grande abraço, grande axé a todos. Amanhã, muito provavelmente, mais ou menos neste horário, nós faremos aí uma outra live falando de algum tema da nossa religião. Muito, muito obrigado a cada um de vocês. Abraço, axé a todos.